Amém. Vamos sentar, irmãos? Muito bem. Estamos numa série de mensagens que tem como tema ser ou não ser, quando o coração se divide entre o chamado de Jesus e a expectativa da sociedade. E essa série de sermões propõe um confronto direto com a apatia espiritual e também com os dilemas que enfrentamos no mundo de hoje, na pós-modernidade. O objetivo da série é levar você a reconhecer o privilégio do chamado de Jesus e a assumir com convicção e prática a missão do discipulado em um mundo que valoriza mais a aparência do que a entrega. Ao longo desses 4 domingos, refletiremos sobre quem Jesus chama, por que Ele chama, o que significa ser discípulo e como devemos responder à graça de Cristo com fidelidade. Essa série de mensagens é um convite à decisão: ser discípulo de Jesus ou ser produto das pressões da sociedade. O que você quer? Você quer ser discípulo ou você quer corresponder às expectativas da sociedade? Semana passada, no primeiro sermão, vimos que Jesus escolheu os 12 não com base no mérito, no preparo ou na reputação deles. Jesus escolheu os seus 12 discípulos por graça soberana. Vimos que Jesus chamou pescadores, cobradores de impostos, chamou um zelote que era um nacionalista e até um traidor, após uma noite de oração. Contrastamos os critérios de Jesus, semana passada, com os critérios dos fariseus. Os fariseus escolhiam discípulos pela excelência, pela tradição e pela boa imagem religiosa. Mas Jesus, ao contrário, escolheu os improváveis. E Ele continua fazendo isso. Lembra do improvável que eu falei do Jorge Turco, né? Somos todos Jorge Turcos, improváveis, que Deus escolheu, não por nossos méritos, não por mérito da nossa localidade. Pois é. 3 aplicações marcaram essa mensagem. Primeiro, se você foi chamado pela graça, abandone a ilusão do mérito. Você não foi chamado pela graça? Então, acabe com esse negócio de se considerar merecedor, bom demais, com um bom currículo. Esquece isso. Abandone a ilusão do mérito. Segundo, se você é improvável e foi chamado assim, então seja fiel. Pare de adiar a resposta a esse chamado. Terceiro, se Jesus te chamou, você precisa escolher entre agradá-lo ou agradar a sociedade. Porque o discipulado, ele começa com resposta sincera à graça de Cristo que nos constrange. Mas hoje, veremos que esse chamado, ele começa não com o fazer, mas com o estar. Ele não começa com o serviço. Ele começa com a presença. E talvez você tenha que rever a sua prática ao longo da vida. Bom, nós vivemos em uma cultura cristã que ao longo dos anos ensinou, talvez sem perceber, que a forma mais importante de se relacionar com Deus é fazendo algo para Ele. Como é que eu me relaciono com Deus? Fazendo algo para Ele, trabalhando para Ele, servindo a Ele, no sentido de laborar mesmo. E aí vem o quê? Você precisa liderar um grupo, talvez cantar no louvor, participar de alguma comissão, de algum ministério.
cumprir escalas, e presbiteriano sabe muito bem como é esse negócio de escala, porque na época do boletim a gente adorava colocar aquelas escalas enormes no boletim, porque assim como um boletim representava para muitos uma igreja funcional, ter uma escala maravilhosa no boletim representava também uma igreja que está funcionando corretamente no seu devido lugar. Está na escala. Vamos fazer escala. Quantos boletins nós não tivemos aí com 2, 3 páginas de escala? Tabelas. E quando fazemos tudo isso, quando trabalhamos assim exaustivamente para Deus, sentimos que estamos firmes com Deus. Como é a firmeza? Firmeza para nós é trabalho. Tanto é que reuniões de conselho, a gente ouvia essa expressão, né? E fulano está desanimado. O que a gente tem que fazer? Dar um cargo para ele. Porque se der um cargo para ele, ele vai ficar animado. Eu trabalhei com talvez o maior nome do presbiteriano do nosso tempo aqui, né? E ele dizia isso: dê um cargo para fulano, chama ele, dá um trabalho para ele, que ele vai se animar rápido. É como se você visse alguém que está cansado de se debater no meio do mar, e em vez de jogar uma boia, você joga uma âncora. Entendeu? A boia ajudaria ele a se salvar, ele pararia de se debater. Mas a âncora vai fazer com que ele trabalhe mais, se esforce mais. Então, se eu estou fazendo a pessoa se esforçar mais, trabalhar mais para o Senhor, eu estou salvando ela. Tem sentido esse negócio? Como é que você mede a sua firmeza espiritual? Como é que você mede o ser discípulo de Jesus? Pelas coisas que você faz na igreja? Que digam não àqueles que, como eu, chegavam na igreja às 7 da manhã, saía da igreja às 2, almoçava correndo, voltava às 5 e depois voltava para casa às 10. Eu vou dizer para você, eu fiz isso morando em Bangu, congregando em Irajá, com uma filha que não tinha nem 1 ano de idade. Eu chegava na igreja com a minha família, de ônibus, de Bangu, e hoje é uma beleza, né? Você pega a van, pega um monte de coisa. Mas naquela época, irmão, escassez de ônibus, né? Tinha os horários. Se não passou no horário, já era, esquece. Saindo cedo de Bangu, para chegar 7 horas em Irajá, você imagina como era o nosso dia. Chegando em Irajá, como eu era líder da equipe de louvor, e o zelador fazia parte da equipe, para a gente ter ele tocando de manhã, a gente tinha que ajudar ele a limpar a igreja de manhã cedo, porque ajudando ele a limpar a igreja ia acabar mais rápido e a gente ia conseguir ensaiar. Então, todo domingo a equipe chegava cedo para poder ajudar o zelador a limpar os bancos da igreja todinho, um por um, deixar tudo pronto para receber a igreja. Depois que estivesse tudo pronto, a gente ia ensaiar com ele. Todo domingo. E aí vinha culto, escola dominical, ensaio do coral após a escola dominical. E aí você sai da igreja 1 hora por aí. E como eu era envolvido com louvor e com sociedade interna, 5 horas eu estava de volta. Né? Eu não sei nem como é que eu estou casado ainda hoje, né? Porque a minha esposa me acompanhava nessas loucuras, porque afinal de contas eu estava servindo ao Senhor. E isso quando eu ainda não levava problema por hora do almoço, entendeu?
E aí, 9h pouca da noite eu saía de lá, de Irajá, para voltar para minha casa, que era onde? Bangu. De quê? De ônibus. Se ligou? Vida boa, né? Tranquilo? Vida boa. Eu acreditava firmemente que Deus manteria a minha firmeza se eu fizesse todas essas coisas. Não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu estou dizendo para você que talvez essa não seja a prioridade. Tá certo? Pensa nisso. Porque talvez você esteja só ocupado e não próximo quando você faz essas coisas. Ocupado e não próximo. Pastor, você está fazendo uma pregação fora do contexto hoje. Por quê? Irmão, nos dias de hoje, a maior dificuldade que a gente tem é o quê? Gente para trabalhar. A galera hoje não quer nada. Entendeu? Não quer nada. Ainda vão dizer assim, ó, pastor, é por isso que eu não quero me envolver com nada. Eu quero estar próximo, não quero estar, ocupado. Entendeu? Nem 8 nem 80, meu povo. Nem 8 nem 80. O relacionamento vem antes do serviço. É sobre isso que a gente vai discutir. Porque isso se torna mais perigoso quando se percebe que essa espiritualidade agitada se encaixa perfeitamente na lógica da sociedade do cansaço. Ou seja, a gente se relaciona com Deus a partir do serviço, se torna ocupado demais para fazer uma série de coisas e está dizendo que não está reproduzindo a sociedade, mas na realidade o que a gente está fazendo é o oposto, está reproduzindo a sociedade. Está reproduzindo essa ocupação. Está julgando o valor de alguém pela quantidade de coisas que essa pessoa é capaz de fazer, de produzir. Qual é o pastor bom? É o pastor ocupado, né? Imagina você. Aconteceu comigo, vou dar um exemplo, então vou citar nome aqui. Presidente do Presbitério Madureira, eu era. E eu fui convidar o reverendo Antônio Carlos, na época, para poder pregar num trabalho do presbitério. Então eu liguei para lá, a esposa dele me atendeu, e eu falei, aqui é o presidente do Presbitério Madureira, que era o presbitério dele. Eu queria convidar o reverendo Antônio Carlos para poder pregar no aniversário do presbitério. Ela me disse, o Antônio Carlos não pode te atender agora, pastor, porque ele está orando. Eu, pastor, também, né? Mas eu pensei, como assim ele não pode atender o presidente do presbitério porque está orando? Que horas que eu posso ligar para ele? Pastor, quando ele entra nesse negócio de oração, emenda lá em reflexão e tal, e só lá no fim da tarde. Imagina se você ligasse para o teu pastor e alguém dissesse assim, olha, ele não pode te atender porque está orando. Ele não pode te atender porque ele está meditando na palavra. Como é que seria isso? E se dissesse para você, olha, ele não pode te atender porque ele está numa visita. Ligou no horário do almoço, o pastor não está almoçando, ele está numa visita. Ele não pode te atender porque está fazendo isso, fazendo aquilo. E aí, como seria para você? Qual é o pastor bom? É o pastor ocupado. Agora, oração não é ocupação. Meditação não é ocupação. Esse negócio de ficar orando, sentado aos pés de Jesus, é coisa de vagabundo, não é não? Quem não tem o que fazer. Porque quem tem o que fazer está envolvido em algum serviço, sei lá, está numa reunião da SAF aí durante a semana, na casa de alguém, ou vai para a federação não sei aonde, sai da federação vai para outro lugar e tal. Essa é a pessoa.
que tem valor. A gente está reproduzindo a sociedade. Nós vivemos uma era marcada não pela opressão externa, mas pela autoexploração, onde todos se tornam reféns do desempenho, inclusive na vida espiritual. Somos reféns de desempenho na igreja, na nossa espiritualidade, e a consequência é gente na igreja exausta, ansiosa, inquieta, como está acontecendo em qualquer outro lugar. Pastores, e eu falei sobre isso na última quinta-feira, estão sofrendo com burnout. O que é isso? Um desgaste, um esgotamento emocional por causa de excesso de trabalho. Pessoas da igreja sofrem com depressão, transtorno de ansiedade. E esse mesmo cenário de ocupação aparece em uma casa em Betânia, e a história você já conhece. Jesus entra e Marta corre para servir. Marta organiza, limpa, prepara, enquanto a irmã dela, Maria, se senta aos pés do mestre para ouvir o que Jesus tem a dizer. Marta está fazendo o que muitos de nós fariam se Jesus fosse a nossa casa. Mas Jesus, com amor, corrige a lógica. Ele diz: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Jesus não despreza o serviço. Ele mesmo veio para servir, mas ele sabe que nenhum serviço substitui a intimidade. Entende isso? Nenhum serviço que você possa prestar a Deus substituirá a intimidade. Lembra da fala de Jesus? No último dia muitos dirão: em teu nome não curamos enfermos, não profetizamos, não expulsamos demônio. Até aí tudo bem, mas Jesus vai mandar se afastar por quê? Porque não os conhece. Ah, legal, vocês curaram enfermos, profetizaram, expulsaram demônios, mas não me conhecem. Então se afastem. Jesus está falando que no último dia o que vai ter valor de verdade é a intimidade, é o relacionamento com Ele, é o conhecimento, não aquilo que você fez. Então temos um problema quando o nosso coração se acostuma a fazer para Deus, mas esquece de estar com Deus. Fazer para Deus sem estar com Deus. A gente faz isso muito. Muito, muito, muito. Nesse negócio de fazer para Deus pode estar até oração. Por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar porque a Bíblia diz que eu tenho que orar sem cessar. Então eu estou indo cumprir o meu mandamento. Mas na hora da oração, o que eu faço? Eu peço sem parar. Essa é a minha oração. Agora imagine se você encontrasse com uma pessoa e esse encontro fosse marcado somente por pedidos. Então eu encontrei com a Simeia. Simeia, tudo bem? Você pode fazer isso para mim? Pode fazer aquilo outro? Você pode me dar isso? Pode me dar aquilo? Pode me dar isso? Pode me dar aquilo? Tal. Quando a Simeia vai responder, eu digo assim: tá bom, Simeia, depois a gente se fala. Eu encontro com a Simeia no dia seguinte. Simeia, tudo bem? Esqueceu de fazer aquele negócio para mim, né? Ó, faz aí, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo, faz mais isso, faz mais aquilo. Entendeu? Quando a Simeia vai falar, amanhã a gente se vê, Simeia.
Encontrei com a Simeia no terceiro dia. Simeia, você esqueceu. Já falei contigo 2 vezes, nada acontece. Simeia, faz isso, faz aquilo outro, faz isso, faz aquilo, tá. Entendeu, Simeia? Quando ela vai falar, amanhã a gente se encontra. Nossas orações às vezes são assim. Percebe? Simeia, como é que você se sentiria se eu só te encontrasse para pedir mais nada? Se sentiria bem? Não, né? Se sentiria usada? Como é que será que Deus se sente quando a nossa relação com Ele é assim? Como será? Então, às vezes, até a oração, quando feita da maneira errada, ela é mera ocupação, mero trabalho para nós, não tem prazer algum. Então, assim como Marta, muitos crentes hoje estão inquietos, cansados e vazios, porque priorizam a atividade e negligenciam a comunhão. O serviço desenvolve em nós o fruto do Espírito. Claro, o serviço desenvolve humildade, paciência, domínio próprio. Então o serviço tem o seu valor, mas o relacionamento com o Mestre é que mantém tudo isso vivo, tudo isso puro e verdadeiro. O serviço não é a base é o relacionamento com o Mestre, que vai resultar num serviço. Está entendendo? Geralmente a gente faz um monte de coisa que Deus nunca nos pediu para fazer. E eu costumo dizer isso para os meus alunos, né? Jesus nos deu uma missão só. O resto foi a gente que inventou. Certo? 99% das coisas que a gente faz na igreja, Jesus nunca mandou a gente fazer. Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações. Ele disse que nós deveríamos ensinar, batizar, curar. E eu estou separando assim, mas está no mesmo texto isso, tá? Ele pediu só isso. Foi só essa ordem. Ah, mas não é para ser discípulo? Se é para ser discípulo, tem aquele negócio, né? De negar a si mesmo, tomar diariamente sua cruz e seguir Jesus. Então está tudo dentro do mesmo bolo. Foi isso que ele mandou a gente fazer. Entendeu? O resto a gente que inventou. Jesus chamou pastores. Para quê? Para quê? Para cuidar das pessoas. Então, Jesus me chamou para cuidar das pessoas. Jesus chamou Marcelos para cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas significa ter tempo para ouvir as pessoas, ter tempo para orar pelas pessoas, ter tempo para levar o evangelho às pessoas. Isso é cuidar das pessoas. Agora, trabalho de pastor é dizer qual a cor que vai ser pintado o templo, se tem que ter rebaixamento de gesso ou não. Fora todas as tarefas administrativas que você tem. Aí você tem que entender de uma série de coisas, né? Tem gente que liga para pastor aqui, não aconteceu isso ainda não, tá? Se acontecer, se me pedir uma receita eu dou. Mas se me ligar para mim, pastor, manchou minha roupa aqui, que tipo de produto você acha que eu posso usar para limpar? Gente, tem gente que pergunta isso para pastor, meu povo. Tudo isso fomos nós que inventamos, porque Jesus chamou para isso. E o que é melhor? O pastor gosta da ligação, porque ele se sente necessário, ativo, mas não está fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Porque enquanto você ocupa a sua vida com outras coisas, com aquilo que não é essencial,
o que é essencial não é feito. Está entendendo? Então, no texto que a gente vai ler, eu ainda não cheguei nele, né? Jesus chama os 12, e o primeiro motivo declarado da escolha é surpreendente para nós. Porque não foi para pregar, não foi para expulsar demônios. O primeiro motivo de Jesus ao chamar os discípulos foi para estarem com Ele. Esse é o primeiro chamado. Tá certo? Qual é o seu primeiro chamado? Você foi chamado para quê? Para estar com Jesus. Estar com Ele. Então eu espero que você descubra o que significa ser chamado primeiro para a presença e depois para a missão. E talvez, como Marta, você precise ouvir novamente: uma só coisa é necessária. Uma só coisa é necessária. Vamos ler Marcos 3, de 13 a 15? Marcos 3, de 13 a 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Percebeu aí no texto? Bom, esse evangelho foi escrito por João Marcos, lá no primeiro século, né? Marcos tem como público para ler o seu evangelho não judeus. Muitos estavam enfrentando perseguições, e ele apresenta Jesus como um servo poderoso que vence o mal, mas que também ensina o caminho da cruz. Naquela época, ser discípulo significava ser escolhido por um mestre, viver com ele, imitá-lo e aprender o seu modo de viver. Como nós vimos anteriormente, os fariseus escolhiam seus discípulos com base na formação, na pureza, no ritual, no status social. Era um privilégio ser escolhido por um fariseu. Mas Jesus subverte esse modelo, ele não escolhe os mais preparados, os mestres, doutores, os homens de prestígio, os sacerdotes, ele chama os improváveis. Pessoas que não se candidataram a nada. E Jesus sabe exatamente que antes de fazer é necessário ser. Antes de cumprir uma missão, é necessário permanecer na presença. Jesus sabe que ministérios vazios geram mais ativismo do que fruto. Então ele chama primeiro a comunhão e só depois para a missão. Você entende que a missão vem depois? Primeiro é a comunhão. Estejam comigo. O poder para pregar, para expulsar demônios não nasce do esforço humano, mas da presença constante com Jesus. Eu assisti um filme, né, e discuti esse filme com a classe de formação espiritual, A Cabana, há um tempo atrás, e tem uma cena nesse filme que é bem interessante. O protagonista do filme está passando por um rio com Jesus, na margem do rio. E aí, ele olha para o rio e olha para Jesus. E a intenção da cena é mostrar esse protagonista se lembrando de andar sobre as águas. E aí Jesus diz para ele: quer experimentar? Ele diz: posso? Pode. Jesus vai com ele e os dois correm sobre o rio. É filme, tá, gente? Correm sobre o rio. Numa outra oportunidade, quando a conversa está acabando, eles estão na margem de novo, ele pensa assim: vou lá. E aí ele começa a correr pelo rio, mas afunda. Aí Jesus olha para ele e fala assim: é meio difícil conseguir sem mim, né?
às vezes a gente acha que sabe e quer fazer as coisas sem Jesus. Gente, qualquer tipo de poder que você tenha, ele vem da presença dele, de estar nele. Entenda isso. Então a primeira coisa que eu quero que você faça é abandonar a lógica da produtividade e abraçar a espiritualidade da permanência. Faça isso. Abandone a lógica da produtividade. Não pense, eu quero ser produtivo, quero fazer, quero acontecer. Não seja ocupado demais. Abandone isso e abrace a permanência nele, estar nele, desfrutar da presença dele. Você foi ensinado a pensar que quanto mais você faz, mais Deus se agrada. Esse pensamento pode até parecer piedoso, mas é profundamente perigoso, porque torna Deus um patrão e você um funcionário. Então Deus é o seu patrão, é isso? Que estabeleceu a sua jornada de trabalho e você tem que cumprir essa jornada, fazer hora extra, uma série de coisas, para que Ele, no final das contas, te compense. Aí vem Jesus e diz: já não vos chamo servos, já não vos chamo de empregados, eu chamo vocês de quê? Amigos. Ser amigo é se relacionar, ser amigo é conhecer o outro, ser amigo é estar ao lado do outro em todas as horas. É esse tipo de relação que Jesus quer conosco. Há muitos cristãos hoje exaustos espiritualmente, não porque pecaram, mas porque trocaram o relacionamento com Deus pela rotina. E fazem tudo, mas se esquecem de com quem estão fazendo. Falam sobre Jesus, mas já não falam mais com Jesus. Servem ativamente, mas não se assentam mais aos pés do Mestre. Falam sobre Jesus, mas já não falam mais com Jesus. Essa é uma das nossas lutas no seminário. As pessoas aprendem a falar sobre Jesus e o excesso de atividades faz elas esquecerem de falar com Jesus. Parece loucura, né? Como é que você vai entrar no seminário e a sua vida devocional é prejudicada? Tem gente que vai para o seminário pensando assim: não, eu vou para o seminário e agora eu vou ler a Bíblia direto. Aí você vai para o seminário, você lê um monte de coisa e muitas vezes não lê a Bíblia. Já contei para vocês que um ex-aluno disse para mim na aula: eu queria saber como é que vocês têm tanto assunto para pregar. Eu olhei para ele e o amei, para citar Jesus, né? Eu olhei para ele, o amei e disse para ele: olha, o problema não é você não ter assunto para pregar. O problema está na sua vida devocional. Se você não ajustar a sua vida devocional, você nunca vai ter assunto para pregar. Mas se você tiver uma vida devocional ativa, você vai ter assunto para pregar, porque Deus vai falar contigo. Entendeu? Ele, meio sem jeito, disse: entendi, mas é difícil. Ele tá. No final do ano eu estava dando outra aula e ele disse o quê? Eu ainda não sei como é que vocês conseguem tanto assunto para pregar. Aí eu perguntei para ele: você ajustou a sua vida devocional? Não. Como é que eu quero falar sobre alguém que eu não conheço? Fala para mim. Então é isso, né? É preciso se assentar aos pés do Mestre. Na lógica da graça,
Deus não mede a sua maturidade pela quantidade de atividades espirituais que você realiza, mas pela profundidade da sua permanência nele. Se ligou nisso? Não é isso que dizem, né? O que importa é a qualidade do seu tempo e não a quantidade. Não falam sobre isso? A quantidade também é importante, mas quantidade sem qualidade não leva a nada. Então, ok. Quando você está com Deus, essa relação é de qualidade ou não? É ou não? Já parou para pensar que às vezes a gente ora e parece que nem orou? E vou falar da igreja. Estava falando sobre isso na classe agora, né? Agora de tarde. Vou falar da igreja. Momento de oração silenciosa, como a gente fazia muito, ainda faz, né? Mas fazia muito mais. Estava na liturgia, oração silenciosa. Então, vamos ter agora 1 minuto de oração silenciosa. Primeiro caso, né? 1 minuto de oração silenciosa, irmão. Confessa o seu pecado e tal. Depois desse tempo de oração silenciosa, quanto tempo eu falei? Quanto tempo? 1 minuto. Para quem não sabe, 1 minuto são quantos segundos? 60. Tem que contar de 1 a 60. Tranquilo? 1 minuto de silêncio. Após esse minuto de silêncio, para citar como era, né? O nosso irmão presbítero Edson Matos de Oliveira vai fazer uma oração audível, quebrando o silêncio da oração. Então vamos fazer 1 minuto de silêncio. E após esse 1 minuto de silêncio, o nosso irmão presbítero Edson Matos de Oliveira vai fazer uma oração quebrando o silêncio. Senhor Jesus, quando eu acabo de falar, ele levanta e ora. Cadê 1 minuto de silêncio? Esse é o primeiro caso. Que você que está na igreja há muito tempo, com certeza você já viu isso algumas vezes. Tranquilo? Outro caso. Vamos fazer 1 minuto de oração. 1 minuto são quantos segundos? Então tem que contar de 1 a 60. É muito tempo? Não, né? De 1 a 60. Após esse minuto de oração, o nosso irmão presbítero Edson Matos de Oliveira vai quebrar o silêncio. Oremos. ...60 segundos em silêncio... ...parecem 60 minutos em silêncio. Esse é o segundo caso. Porque com 10 segundos... ...com a sua oração utilitária... ...você disse para Deus tudo o que você queria. Já confessei meu pecado. Ô irmão, 10 segundos são suficientes. Olha minha mente trabalhando. Terceiro caso... O irmão Edson começa a orar. Aquela oração emocionada, teologicamente correta. O Senhor e tal. Tudo bem com a oração do irmão. Orou. Mas ele disse no final: em nome de Jesus. Amém. Marcelo, levanta aí para a gente poder tocar. Viu? Nem respirei. Quando ele falou em nome de... Marcelo, levanta aí.
Minha cabeça estava onde? Na oração? Na oração? Quantas vezes dirigindo o culto aqui, a pessoa não esteve pensando em como adiantar o processo. Então você vai estudando a liturgia para poder adiantar os processos. E já combina, né? Ó, Simeia, não vou nem te chamar. Quando chegar nessa hora aqui, você já levanta e vai orar. Carlos, ó, depois que a Simeia falar assim, você já levanta e já vai. Não vou nem chamar. Então já vai adiantando os processos. Orientei antes, certo? Mas durante eu começo a falar, Simeia, está na tua hora. Carlos, está na tua hora. Qualidade no relacionamento. A gente veio aqui para quê? Para se relacionar com Deus e com os irmãos. Cadê a qualidade no relacionamento? Está entendendo? Estar com Ele é fundamental para nós. Então não é a quantidade de atividades espirituais que você realiza. Se você não estiver com Ele antes de tudo, todo o resto corre o risco de se tornar vazio, mecânico e até idólatra. Jesus diz, permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. A raiz do discipulado é a permanência. Sem isso, você até pode construir algo, mas será como palha. Permanência. Qual foi a primeira música que nós cantamos hoje? A segunda? Ah, vocês cantaram, né? Lembra não? Nem saímos daqui hoje, você já não lembra? Tô brincando, tem muita gente falando aí com fogo. Mas se você não lembrou, irmão, você não estava aqui. A gente nem saiu daqui. Você foi chamado para estar com Ele. Esse é o primeiro chamado. Então, abandone a lógica da produtividade e abrace a espiritualidade da permanência. Segunda coisa, desligue as vozes externas e reconecte-se com a voz do Mestre. É você que vai fazer isso. Você que vai desligar. Entendeu? Teve um dia que eu vim para a igreja muito mal. Mal. Né? Eu estava vindo para a igreja e eu fui assaltado. Eu estava vindo com os meus equipamentos para usar no culto e tal. Era a época quando eu usava terno, estava de terno. Teve um assalto e levaram tudo. Levaram o celular, levaram o computador, tablet, levaram tudo. E eu falando, Deus, isso aí eu uso lá na igreja, né? E eu entrei em contato aqui com o pessoal da igreja, com os presbíteros, e falei e tal, não sei o quê. Aí perguntei na minha insanidade emocional se alguém podia me dar uma carona. E foram lá em casa me buscar, eu vim para o culto, dirigi o culto, preguei. Terminei o culto um pouco mais cedo, não sei quem vai lembrar disso. E quando eu sentei no gabinete, parece que veio tudo assim à tona. Eu estava exausto fisicamente, emocionalmente, chorando, porque eu estava no automático. Como é que a gente consegue estar com Deus sem conseguir desligar as vozes? Você vai falar assim para mim, você tinha toda a justificativa para estar se sentindo desse jeito. Ok, então por que eu não assumi isso e não decidi, com tudo isso, em vez de ficar servindo, trabalhando, fazendo um monte de coisas, estar
aos pés do mestre, dizendo: eu estou me sentindo assim, para baixo, derrotado, acabado, emocionalmente destruído, e permanecer nele. Por que não? Por que não sentar aí e, sei lá, outra pessoa prega e eu vou chorar aí no meu canto aí, eu vou ser abraçado por alguém, vou ser consolado por alguém, seja lá o que for. E o que é pior, não é? A sensação de que eu estou fazendo isso porque Jesus fez muito mais por mim. O sofrimento de Jesus foi o sofrimento de Jesus. O meu sofrimento é o meu sofrimento. O sofrimento de Jesus não ilegitima o meu sofrimento. A dor de Jesus, ela não diminui a minha dor. Eu preciso encarar tudo isso com veracidade. Permanecer nele é reconhecer quem você é e como você está diante dele. Você foi chamado em primeiro lugar para permanecer nele. Desligue as vozes externas, se reconecte com a voz do mestre. A gente vive cercado por uma multidão de vozes. As redes sociais dizem que você precisa provar seu valor. A cultura afirma que é preciso ser relevante, visto, seguido. A família muitas vezes exige que você cumpra as expectativas dela. A igreja, por vezes, mede você pelas tarefas que você assume. Mas Jesus chama você para um lugar onde só uma voz importa. E a voz diz, a mesma voz que Jesus ouviu: você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Só isso para nós deveria ser suficiente, só essa voz. Quando Satanás tentou Jesus e ofereceu um mundaréu de coisas, de facilidades, Jesus tinha essa voz: eu sou filho amado. E provavelmente por ter essa voz, ele achou que não precisava provar nada para o diabo. E Deus não precisava provar nada para ele. O Pai já tinha dito: você é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, quantos de nós ainda conseguem ouvir essa voz? Quantos de nós ainda param para escutar? Vou te contar um segredo. Baixinho aqui para você ouvir. Tem pastor presbiteriano que diz que se você ouvir a voz de Deus, você está esquizofrênico. Entendeu? Porque Deus só fala através da palavra escrita, entendeu? E eu queria perguntar para eles, como é que o deficiente visual consegue ouvir Deus se ele não pode ler a palavra escrita? Já pararam para pensar nisso? Deus nunca vai falar nada que esteja fora da sua palavra. Mas dizer que Ele só fala através de um texto é contra a nossa teologia, porque Deus se revela através da criação também. E é limitar Deus ao nosso método. Então, quando você estiver orando, permanecendo nele, e você perceber que o Espírito Santo está dizendo algo sobre você, ouça. Ouça. Há um tempo atrás eu estava orando e falando para Deus, eu acho que eu tenho que arrumar mais um trabalho, né? Aumentar a renda, umas coisas assim, ter umas contas para pagar e tal, né? Aí, como eu sou desses esquizofrênicos,
eu ouvi uma voz falando assim: está te faltando alguma coisa? Porque eu sou esquizofrênico, entendeu? E aí eu respondi para a voz: não. Então por que você está me pedindo mais trabalho? E como eu sou esquizofrênico, eu disse: porque eu sou um idiota. Porque eu sou alguém que quer tomar as rédeas da própria vida. Porque eu sou alguém que não confio no Senhor. Apesar do Senhor estar me mostrando que me sustenta. Porque eu sou esse tipo de cara. Me perdoa. Eu falando com a voz, olha, esquizofrenia pura. E teve uma hora que eu fui mais esquizofrênico ainda. Eu falei: Deus, me perdoa por ser assim, recorrente, rebelde, ingrato. Eu não quero ser assim. Me ajuda a ser diferente. Permanência, irmãos. Permanência. Pare para escutar a voz que cura, que orienta, que corrige com amor e nos traz de volta ao centro. Mas essa voz nunca é fora da palavra, tá bom? Entende? É isso. Maria, aos pés de Jesus, estava se desintoxicando do barulho de Marta. Você também precisa desse detox aí, ó. Não precisa? O que é que está te intoxicando aí? Ou você silencia as vozes do mundo para ouvir o Mestre, ou viverá ouvindo o mundo e esquecendo o que o Mestre disse. Quem que você vai ouvir? Crie um altar no silêncio. Estabeleça um ritmo de escuta. Você precisa menos de novos conteúdos e mais de profundidade naquilo que é essencial. Não adianta me pedir um curso. Em vez de querer um curso sobre qualquer coisa, de teologia e tal, vai se aprofundar naquilo que é essencial. Vai se aprofundar no relacionamento com o Mestre. Vai se aprofundar na oração. Reordene sua vida. Sirva a partir da presença e não em busca dela. Sirva a partir da presença e não em busca dela. O problema não está em servir, o problema está em substituir a presença pelo serviço. Quando isso acontece, você começa a servir para ser amado e não porque já foi amado. Está entendendo? Você trabalha buscando a aprovação de Deus e não a partir da certeza da filiação. E quando o cansaço chega, não há onde descansar, porque você se esqueceu de que o descanso está onde? No próprio Jesus. Você não se relaciona com Ele, o cansaço chega, você vai descansar em quem? Fala para mim. Jesus diz: achareis descanso para vossas almas. Em quem? Nele. Mas você esqueceu de estar com Ele, não sabe mais como fazer, não conhece o caminho. Vai descansar como? Fala para mim. Percebe como estar nele é importante? Você foi chamado para isso. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, disse Jesus. Jesus não disse: trabalhem para mim e depois eu dou descanso. Ele diz: venham primeiro, depois aprendam de mim, depois tomem o jugo. Percebeu a ordem? Venham a mim, aprendam de mim, tomem o meu jugo. É a presença que sustenta o serviço. É a intimidade que gera fruto. É a comunhão que torna o ministério verdadeiro. Então reorganize a sua agenda para estar com Deus. Quem tem agenda aqui, levanta a mão. Agenda para anotar seus compromissos? Poucos. Vamos fazer agenda, né, gente? Eu posso te ajudar nesse processo.
Para quem não tem agenda, já está todo errado, tem que ter. Pastor, estou velho demais nada. Certo? Você tem que organizar seu dia, sua vida. Ok? Para quem tem agenda, o seu momento com Deus está escrito nela? E aí? Quem tem a vida com Deus colocada na agenda? Levanta a mão. Olha. Quem não tem, precisa colocar. Por quê? Você não anota na agenda seus compromissos? Estar com Deus não é um compromisso para você, não? Lembra que eu falei que eu liguei para o pastor, o presidente do presbitério ligou para o pastor, o que a esposa falou? Ele está orando, ou seja, ele tem um compromisso que é inadiável. Ele não vai te atender nesse horário. É isso, simples assim. A agenda dele nesse horário é com outra pessoa. Entendeu? É isso. Pastor, o senhor pode me atender tal hora sem ser assim? Tenho compromisso. Aí olha na agenda, qual é o compromisso? Vida com Deus, oração. Está lá. É meu compromisso. Não é não? Está nesse nível não? Irmão, chega lá, bota na tua agenda. Tem muitos outros compromissos que deviam estar na nossa agenda e não está. Descanso é um deles. Certo? Está na sua agenda o tempo de descanso? E aí? Pastor, o senhor é neurótico. Irmão, a agenda é só para orientar, mas está lá, descanso. Está lá, almoço. Meu telefone toca na hora que eu tenho que almoçar? Almoço. Vai dormir. Ele toca. Vida com Deus, toca. Eu sou pastor da igreja. Eu tenho compromisso de estar aqui, não tem? Não é que está na minha agenda esse negócio? Está lá. A agenda toca. Quando eu penso assim, eu vou em tal lugar. Aí eu vou olhar a minha agenda. Aí quando eu olho lá, é o horário que eu tenho que estar na igreja. E aí? Dá para marcar? Mas se a igreja não está na tua agenda, se a comunidade não está na sua agenda, não é um compromisso para você. É? Então você vem quando dá. Ou quando precisa, sei lá. Não é um compromisso. Certo? Se você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus, sua vida está fora de ordem. Se a sua semana tem espaço para entretenimento, tarefas e encontros, mas Jesus só entra como encaixe, algo precisa mudar. Uma vida com Jesus não começa pelo fazer, mas pelo permanecer. O segredo do discipulado não está no quanto você faz por Ele, mas o quanto você está com Ele. Você pode servir a Deus com excelência, mas com o coração vazio. Pode pregar, cantar, organizar, ensinar e ainda assim não estar com Ele. Jesus não chamou os discípulos apenas para agir. Ele os chamou, antes de tudo, para estar. E essa é a ordem da graça. Primeiro a presença, depois a missão. Primeiro a intimidade, depois a autoridade. Primeiro os joelhos dobrados, depois os pés em movimento. O maior erro de muitos cristãos hoje não é deixar de servir, é servir sem permanecer aos pés do Mestre. É falar sobre Ele sem escutá-lo. É lutar pela causa certa, mas com o coração no lugar errado. E talvez seja por isso que tantos se sintam cansados, vazios, desanimados, porque sua fonte não é mais o encontro com Jesus, mas o esforço pessoal para agradá-lo. Jesus chama de volta, não para dar uma tarefa, mas para oferecer um novo lugar para você.
o lugar onde tudo começa, o lugar de Maria, o lugar do discípulo, o lugar da presença. É como se Jesus subisse ao monte mais uma vez, descesse e chamasse aqueles que Ele quer. Ele chama você com nome e sobrenome. E a única pergunta que eu faço é: você tem coragem de subir até Ele e permanecer antes de fazer qualquer outra coisa? Ele está chamando. Volte ao secreto, à presença, aos pés do Senhor, e só então vá e faça discípulos.